Deputado Felipe, sua expectativa para a votação dessa medida provisória 870, que foi bastante modificada lá na comissão mista. Muito se fala que, os jornais de hoje falam, né, que o acordo fechado é para votação do texto da comissão mista. Qual que é a análise do senhor? Como é que está essa articulação? Bom dia, Carol. Bom dia, deputado Wilson, aos amigos da TV Câmara. Sempre uma honra poder participar com vocês. Ontem estive na reunião do Colégio de Líderes em que foi pacificada a questão de votarmos hoje, então, a medida provisória 870, até para não deixá-la caducar. Ela tem o prazo até semana que vem para que ela seja votada, para evitarmos, então, que a gente retorne àquela estrutura ministerial do governo passado. Acredito que alguns pontos são os pontos mais delicados, os pontos mais polêmicos, e destaco 4 deles. O primeiro deles é o COAF. Existe a divergência se vai para o Ministério da Justiça ou para o Ministério da Economia. A questão da FUNAI, se permanece no Ministério dos Direitos Humanos ou no Ministério da Justiça. Tem o ponto da Receita Federal poder denunciar indícios de crimes. Essa prerrogativa da Receita foi retirada pelo relatório aprovado na comissão mista. E o quarto ponto é a criação de mais um ministério. Esses são os pontos mais delicados. Nós temos visto um debate muito intenso nas mídias sociais por conta dessa medida provisória e enfrentaremos esses pontos no plenário. Qual que é a aposta que o senhor faz em relação a isso? Também na questão da FUNAI tem a questão da demarcação de terras indígenas, né, que pela medida provisória vai para o Ministério da Agricultura. O senhor acha que deve haver uma decisão única do plenário em todos esses temas? Ou seja, optar ou pelo texto da comissão mista ou pela medida provisória, ou deve ser discutido aí ponto a ponto? Será discutido ponto a ponto. Logo após a votação pela comissão mista, o PSL se manifestou dizendo que pediria votação nominal, ou seja, verificação nesses 4 pontos. E ontem no Colégio de Líderes também, inúmeros partidos, inclusive o PP, o MDB e outros partidos também concordaram em fazer a votação nominal nesses 4 pontos. Então, certamente aprovaremos o texto geral, destacados esses pontos, e daí discutiremos esses pontos e analisaremos individualmente cada um deles. Deputado Felipe, tem alguma expectativa de votação da 871? Porque realmente os prazos estão apertados, né? A gente fala que semana que vem vence no início da outra semana, mas precisa ser analisado ainda pelo Senado. Nós no Colégio de Líderes decidimos que nessa semana nós nos dedicaríamos a 3 medidas provisórias. A que foi votada ontem, das companhias aéreas, a que será votada hoje, que é a criação da nave Brasil, e também a 870, que também será discutida e votada hoje. Certamente essas outras medidas provisórias ficarão para serem votadas na semana que vem e tentaremos evitar ao máximo possível que as medidas provisórias caduquem. Todas elas tratam de assuntos importantes para o país e é necessário que esse plenário então discuta as medidas provisórias e as aprove ou as rejeite, mas que tenha um posicionamento acerca delas. Deputado Felipe, vamos falar um pouquinho do clima político, né? A gente tem aí uma manifestação marcada para domingo, a gente teve essa fala do presidente Rodrigo Maia ontem. Como é que está o clima para as votações como um todo aqui na casa? E aí a gente fala dessa votação desse crédito suplementar, a gente fala das reformas que estão em andamento, hoje pode ser votada essa reforma tributária, a gente fala também do plenário. Veja, esse assunto abordado pelo deputado Wilson é um assunto de suma importância, porque trata-se, na verdade, do PLN 4. PLN 4, que está na Comissão Mista de Orçamento, eu sou membro da comissão, tenho acompanhado essa tramitação, basicamente abrir um crédito suplementar de aproximadamente 250 bilhões de reais para que o governo possa arcar com os custos desses programas que têm uma importância, sem sombra de dúvida, na economia brasileira e como política pública mesmo. Mas o fato é que nós estamos cumprindo, nesse exato momento, o orçamento do ano passado. Quem aprovou o orçamento do ano passado foram os deputados, foi a legislatura do ano passado e esse ano então nós estamos em execução desse orçamento aprovado. O orçamento aprovado do ano passado, ele superdimensionou as receitas e agora chegamos no momento que nós percebemos que as receitas que foram colocadas pela legislatura passada não correspondem à realidade da economia brasileira. Ou seja, nós temos um déficit, nós temos custos e investimentos com inúmeros programas federais que precisam continuar existindo, só que nós temos uma expectativa de receita abaixo daquela que foi colocada no projeto de lei do orçamento do ano passado. Então nós temos que abrir esse crédito suplementar para garantir a execução desses inúmeros programas elencados pelo deputado Wilson, que eu não tenho dúvida alguma que são importantes para a economia do país. Em relação ao clima político, eu estou dizendo há alguns meses para alguns órgãos de imprensa que nós estamos vivendo um momento atípico na nossa República.
Porque, veja, todas as relações dos governos passados entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo eram feitas a partir do toma lá da cá, a partir de negociatas nada republicanas. O Mensalão, por exemplo, foi um exemplo disso. Foi o exemplo de uma completa anulação do Poder Legislativo, transformando o Poder Legislativo num mero carimbador das políticas encaminhadas para cá pelo Poder Executivo. Nós estamos vivendo aquilo que deveria ter acontecido no Brasil desde a redemocratização de 88, que é cada poder cumprindo o seu papel. O Executivo encaminha para essa casa as políticas públicas e esse parlamento, que é o local dos debates, esse parlamento então as discute, as rejeita ou as aprova. Essa é a atribuição do Poder Legislativo. Eu não vejo que nós estamos vivendo nenhuma crise entre os poderes, eu acho que isso é o normal e isso que deveria ter acontecido desde a redemocratização do nosso país. Nesse sentido, vai ser possível conseguir aprovar as medidas que o governo pretende? Eu não tenho dúvidas disso. Nós temos visto aqui na casa, por exemplo, no tocante à nova Previdência, inúmeros partidos, inúmeros deputados que não compõem oficialmente a base do governo Bolsonaro se manifestando favoravelmente à nova Previdência, claro que feitas algumas modificações, mas sabendo que a nova Previdência é um assunto do Estado brasileiro e não uma política do governo Bolsonaro. Então tenho presenciado nessa casa a responsabilidade de inúmeros parlamentares, partidos políticos, em aprovar as medidas que de fato são necessárias para o nosso país.